Miqueias capítulo 6. Está me ouvindo? Miqueias capítulo 6, versículo 8. É o texto para nossa meditação nessa noite. Bem-vindo cada um de vocês a esse lugar. Nos reunimos para adorar o Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Estamos lendo aí o finalzinho do Velho Testamento. Nós entraremos na leitura do Novo Testamento, que vai ser um pouquinho menos corrida do que lemos no Velho Testamento. Nós lemos dos profetas menores, 1 ou 2 capítulos de cada livro, mas no Novo Testamento leremos com um pouquinho mais de precisão. Né? Miqueias capítulo 6, versículo 8. O texto nos diz, pensando em 3 passos para a caminhada cristã, na caminhada com Deus, vamos encontrar o texto nos dizendo, em Miqueias 6:8, o seguinte, versão da NVI, o texto diz, Miqueias 6:8, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Que pratiques a justiça, que ames a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Outra versão. Senão que pratiques a justiça e ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Outra versão bem mais impactante, com uma pergunta, com uma questão. E esse texto lido, Miqueias capítulo 6, versículo 8, queridos, é uma resposta de uma pergunta que o próprio Senhor fez lá no versículo 3. Esse texto é uma pergunta, é uma resposta a uma pergunta que o Senhor mesmo fez lá no versículo 3, confrontando o seu povo numa conversa, sabe, de pai para filho, uma conversa que está lá no versículo 3 do mesmo texto. E porque aquele povo, apesar de terem naquele momento um bom rei, e não era fácil isso, né? Um bom rei, o rei Jotão havia conquistado muito espaço para os israelitas, inclusive havia derrotado os amonitas e nunca foi bem sucedido na tentativa de atrair o povo a seguir a Deus em obediência. O rei Jotão não consegue fazer isso. Líderes e sacerdotes não atendiam à expectativa de uma nação santa, de um povo de Deus. E Miqueias vem, em todo o texto, apontando e acusando e mostrando, condenando a corrupção, a hipocrisia. Lá no templo, lugar mais fácil, mais comum da hipocrisia acontecer, por incrível que pareça, é no templo. Os fariseus usavam o templo para demonstrar toda aquela perfeição de sepulcro caiado, como Jesus os chamou. Mas estavam corrompidos. A nação estava corrompida. Depois de traçar um belo panorama, ele faz isso, um belo panorama do final dos tempos, no capítulo 4. Depois de profetizar sobre o Senhor, o Messias, o rei que viria de Belém, no capítulo 5, ele chega no capítulo 6 com essa confrontação, essa resposta da pergunta que ele fez no versículo 3. E a pergunta é essa. Meu povo, o que eu fiz contra você? Eu fui muito exigente. Eu pedi muito. Responda-me. Então o Senhor, a partir dessa pergunta, ele vem no versículo 4, versículo 5, lembrando aquele povo que ele os tirou do Egito com mão forte, que ele os trouxe pelo deserto, levantou Moisés, Arão e Miriam. O texto cita o nome de Moisés, Arão e Miriam. Fala de Balaque, o rei, que contratou um profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo, mas o Senhor os abençoou. Ao invés de amaldiçoar, fala dos milagres feitos durante o deserto, durante o cativeiro, durante o tempo no deserto. E aí, entre Sitim, a primeira cidade lá, até Gilgal, aquela cidade que eles acamparam antes de entrar na Terra Prometida,
o Senhor lembra tudo que ele fez. Não foi por causa de holocausto, de sacrifícios. Que dessem os filhos de holocausto, eu nunca pedi nada disso. Foi o que me fez amar vocês. Recebê-los na minha presença. E o Senhor então diz aqui, o que é que eu quero de vocês é simples. Ele te declarou ao homem o que é bom. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Simples. É interessante essa história, e porque o Senhor é simples. E nós temos a tendência de valorizar o que é complexo, em detrimento do que é simples. As coisas mais simples nós acabamos achando que não são valiosas, não são importantes. As coisas que demandam um grau de preparo, parece que nós teremos assim um pouco mais de status nessa história, não é? E quem consegue solucionar coisas complexas poderia ter uma imagem ligada a pessoas mais capazes intelectualmente. Ao contrário, as coisas simples, porque aparentemente não exigem tanto esforço, nós acabamos deixando para lá. E a vida com Deus, queridos, não é complexo, é simples. Mas passa uma impressão de menos preparo por parte dos implicados se é simples. Já que não existe tanto esforço. E o Senhor coloca exatamente aquilo ali. Eu peço de vocês 3 coisas. Porque Deus é simples. Como assim Deus é simples? Deus é a única coisa simples que existe. O resto tudo é composto. Nós somos extremamente complicadíssimos. Nós somos criados, nós somos criaturas. Nós fomos composto do pó da terra. Nós somos composto, criados. Isso faz de nós seres complicadíssimos. Mas Deus é simples. Deus é a base, princípio de tudo. E realmente Deus é simples. E é por isso que ele é tão rejeitado e tão confundido. Porque Deus é simples. As coisas passageiras, as coisas efêmeras, são desejadas por nós. Incrível isso. E o que é simples, a gente costuma rejeitar. Adoramos a criatura antes que o Criador. Por quê? Porque o Criador é simples. E nós queremos coisas complexas. E o Senhor continua a pedir de nós coisas simples. E ele fala, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o Senhor, seu Deus. Posso perguntar o que significa esses 3 passos que Miqueias está aí representando o Senhor, nos falando? Justiça, fidelidade, humildade. Como conjugar os 3 verbos que aparecem ali? Praticar, amar e andar. Praticar a justiça, amar a fidelidade, andar com Deus. Enquanto li esse texto nessa semana, recebi um texto, uma postagem que o Rafael que postou, e foi muito pertinente quando eu estava comparando esses 3 passos que o Senhor nos propõe, e o texto que ele mandou lembra esses 3 estágios da vida cristã que o Senhor desde sempre nos propõe a caminhar para alcançá-lo, para estar na presença dele, sempre na perspectiva da simplicidade. Todos os símbolos da Bíblia, de alguma forma, vão nos mostrar esses 3 passos, esses 3 níveis que Miqueias relembra aqui. E o texto falava sobre a Arca de Noé, por exemplo, a construção da Arca de Noé. A Arca de Noé tinha o próprio Deus como designer, né? E a salvação, por meio de Jesus, também designer, desenhado, preparado, planejado por Deus, tem Jesus como a porta. Jesus é a porta onde nós vamos entrar para encontrar salvação, para sermos protegidos, né, do dilúvio que o pecado, que muitas vezes acontece em nossas vidas. A Arca de Noé continha somente uma porta, e Jesus fala em João 10, eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo e encontrará pastagem. Ele falava na perspectiva da comparação com a ovelha e o pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Noé praticou a justiça quando creu em Deus, pensando nos 3 passos, né? Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o Senhor.
Noé praticou justiça quando creu em Deus, queridos. Imagina, numa ocasião, numa época que jamais havia chovido, o Senhor falou, constrói um barco. Que coisa doida. Ao mesmo tempo, que coisa simples. Você crê ou você não crê? Noé creu. E a Noé foi imputado esse perfil, esse título de justo, não por outra coisa, mas porque ele creu em Deus. E a fé é que nos justifica. E aqui tem uma coisa interessante que a gente confunde muito. A gente confunde justiça com fazer juízo. Não, porque eu sou justo e eu começo a decidir quem não é. Eu começo a comparar o fulano com o fulano. Eu começo a mostrar quem é bom e quem é mau. Na realidade, não é justiça, é juízo. Isso aí é o lugar do juiz. E o Senhor nos chamou a praticar a justiça e não é fazer juízo. O justo viverá da fé. O justo não viverá como juiz. O justo é alguém que alcançou, e eu quero que a gente compreenda muito bem isso hoje, nesta noite, ele alcançou isso diante de Deus porque ele creu em Deus. Foi o único justo na terra, foi o único que creu em Deus. Haveria um dilúvio quando nunca havia chovido sobre a terra. Então não confunda isso. Jesus conta a história de dois homens que chegam ao templo. Um era o juiz em pessoa. Ele começa a se comparar. Pai, eu não sou como ele, porque ele não faz a barba, porque eu, olha minha barba feitinha, olha como é que... E aí ele começa a fazer justiça. O outro bate no peito, fala, Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador. Quem voltou justificado? O barbudo lá ou o santão que sabia orar tão bem diante do público? Jesus falou, aquele homem que assumiu que era pecador, saiu justificado, enquanto que o juiz, o santo, ele continuou em busca ali na sua hipocrisia, porque ele não tinha entendido as coisas. Jesus contou outra história. O homem tinha 2 filhos. Um era a cara da justiça, o outro estava todo atrapalhado. Pegou o que tinha na mão, gastou tudo lá longe. Mas ele voltou atrás, se arrependeu, chorou. Quem foi justificado? Quem Jesus aplaudiu naquela história? E nós sabemos que foi o segundo filho, porque ele foi justo quando ele creu no amor do Pai. Então lembra disso, por favor. Praticar a justiça é crer em Deus na sua providência. Crer na única porta, pensando na Arca de Noé, que é Jesus. O julgamento não nos cabe. Quanto mais eu praticar a justiça no contexto bíblico, mais eu vou suportar o erro do outro, porque eu sei que eu nada merecia, nada mereço, mas eu creio no amor de Deus e entrei pela porta da justiça. Praticar a justiça está por aí, querido. A vida cristã também é permeada de níveis de conhecimento, de intimidade com o Senhor. A Arca de Noé. Mas o tabernáculo também é um modelo para a gente compreender o que Miqueias está dizendo. O tabernáculo foi construído no deserto, aqueles 40 anos no deserto. Nos primeiros anos, Moisés recebeu de Deus orientação, construiu o tabernáculo. E o tabernáculo, então, divide em 3 partes muito especiais. Vamos nos apontar para os 3 níveis que Miqueias nos propõe: praticar a justiça, amar a fidelidade e humildemente andar com o Senhor. O pátio, o lugar santo, é onde se praticava a justiça. Como assim? Não era um lugar do juiz operar, era o lugar do pecador se confessar. Era o lugar em que o cordeiro era morto no lugar daquele que vinha e confessava o seu pecado. O pátio, então, era o lugar de praticar a justiça. E depois, se caminhasse um pouco mais, o lugar santo é o lugar onde você ia aprender a amar a fidelidade pelos detalhes, pelas coisas que tinham ali. O menoral, os pães da preposição, a mesa. E ali é um lugar que fala de alimento, de caminhar com Deus, se alimentar em Deus. E depois o lugar santíssimo, onde andarem humildemente é o que conta. Porque, queridos,
o relacionamento com aquele simplesmente Altíssimo, simplesmente Todo-Poderoso, é alguma coisa que vai exigir naturalmente. Quanto mais você conhece do Senhor, mais a humildade precisa, né, tomar conta da nossa vida, porque quem somos nós para estarmos com o Senhor? Tudo isso, então, como sombra dos 3 níveis da vida cristã. E aí, nós temos um outro paralelo com o próprio corpo. O corpo como pátio. O corpo, lugar que o pecado atua. Também é o lugar da prática da justiça. Romanos capítulo 12 nos ordena que a gente esteja num culto racional, num sacrifício vivo, agradando o Senhor. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, no corpo, na prática da justiça, no pátio, naquele lugar onde havia o lugar do sacrifício e a bacia de lavar, simbolizando essa consciência que é a prática da justiça, é a prática da dependência de Deus, do reconhecimento de Jesus como aquele justo que nos justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E a alma? A gente pensa no segundo passo que Miqueias nos fala, praticar a justiça, amar a fidelidade, vai nos lembrar da nossa alma, o lugar santo, onde renovamos, transformamos a mente, nossas emoções, nosso sentimento, nossas escolhas. Queridos, nós deveríamos ser um pouco mais maduros emocionalmente. Enquanto crentes, deveríamos ser a pessoa mais madura do nosso prédio, a pessoa mais sóbria da nossa sala de trabalho, a pessoa que explode menos, que reclama menos, que briga menos, onde passamos. Porque nós estamos passando pelo lugar santo. A nossa alma, nossas emoções, a nossa mente está ali sendo alimentada dos pães da presença, está sendo alimentada com a luz do Espírito Santo. E nós estamos caminhando a nossa alma a esse lugar santo, a esse lugar onde o Espírito Santo habita. A nossa alma é aquela que ama a fidelidade, e a fidelidade vai sendo treinada, aprendida. Nós vamos crescendo assim. Nossos casamentos deveriam ser mais equilibrados exatamente porque ela vai ver Deus em você, você vai ver Deus na vida dela. Esse lugar santo que é a alma do cristão é o lugar de amar a fidelidade. E capítulo 2, Romanos capítulo 2, ele fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente, a vossa alma. Transforma a sua emoção. Seja transformado pelo Senhor a cada dia. Transformado pelo Senhor. Portanto, rogo-vos que se ofereça ao Senhor. E depois seremos transformados pelo Senhor. Nosso intelecto, nosso coração, nossa mente, nosso sentimento. E o espírito do homem, que é o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o andar humildemente com Deus, nesse reconhecimento de que Ele é Deus. E como que eu vou andar com Deus? A única coisa que me resta, se não morrer, é ser eternamente humilde por estar andando com o Senhor. Eu tenho o privilégio de andar com Deus. Que coisa! Preciso deixar que essa consciência da presença de Deus gere em mim naturalmente esse que o Senhor pede aqui, andai humildemente com o seu Deus, porque Ele quer andar comigo, Ele quer andar com você, Ele quer estar na caminhada conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então o espírito do homem é o lugar santíssimo, e esse andar humildemente com Deus, onde nos enchemos do Espírito, da presença do Senhor, e buscamos ser como Ele é, sermos parecidos com o seu Filho a cada dia. Então o cristão vai entrar no pátio pela fé, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, lendo a palavra. Ali no pátio tinha a bacia de lavar, limpa e aumenta a nossa fé, faz crescer a nossa fé. Entramos no lugar santo para desenvolver
essa fidelidade, esse contato com o Senhor, essa alma curada, nós já cantamos isso hoje, na expectativa do bem que virá, confiando no Senhor, coração iluminado. Lá no lugar santo tem a menorá, a mesa da preposição, os pães que os sacerdotes se alimentavam dele, nós somos sacerdotes de Deus. Finalmente, o lugar santíssimo, quando conhecemos e praticamos o verdadeiro amor a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, tendo a arca da presença do Senhor conosco, que nos propõe humildade para contemplar as maravilhas de Deus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso andar com o Senhor. O cristão lá no pátio vai conhecer a boa vontade do Senhor. Pensando no texto de Romanos agora, né? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Repetindo o texto de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o Senhor. Corpo, alma e espírito, nesse processo de conhecer a Deus. O cristão lá no pátio do tabernáculo, ele conhece a boa vontade do Senhor. Ele é bom, ele nos salva, ele morreu por nós. O cristão no lugar santo, ele conhece a agradável vontade do Senhor, ele sabe mais do Senhor. Ele se envolve com Deus. Ele entra em laços, em aliança, em fidelidade com o Senhor. Ele ama a fidelidade, ama a palavra do Senhor. Mas é no santíssimo lugar que ele conhece a perfeita vontade de Deus. Fala de comunhão, de intimidade com o Senhor e gradativamente a vontade do Senhor vai sendo revelada a nós. Estava semana aqui ajudando a menina a pintar aqui e aconteceu um fato interessante. O cheiro da tinta forte, deixamos a porta aberta. E lá fora eu vi uma cena interessante. Um pai se despedindo de uma filha adulta, estava indo embora, e definitivamente era uma despedida. A gente sabe, pai não segura a onda não. E aí o pai e abraçou, e empurrava, e puxava, e abraçava, empurrava e puxava, e aí a lágrima caía. Ela tentava ir embora e voltava, abraçava e tal. Eu dei vontade de ir lá chorar com ele. Ela entrou no carro e foi embora, e eu fiquei daqui, puxa vida, o momento é dele, deixa ele é ele sozinho lá. Aí eu comecei já a pensar que mês que vem, voltando do Brasil, essa cena vai acontecer. André, Beatriz e tal, eu preciso de apertar bastante, é uma semana só com eles e não vai ser fácil esse negócio. Mas é para ser mais simples. Essa semana, por causa do recesso, algumas escolas adiantaram a homenagem aos pais, que é semana que vem. E aí o texto que eu escrevi no boletim, para vocês pais, é exatamente para lembrar disso. Em que passo que você está, que passo o seu filho te vê na relação com Deus. Fiquei pensando nos profetas que estamos lendo no Velho Testamento, aí no finalzinho, e até chegar em Miqueias. Isaías certamente teve filhos. O texto fala dos filhos de Isaías. Nomes proféticos que acompanhavam o pai para aqui e para ali, via o pai saindo de praticar a justiça, por amar a fidelidade, por entrar no santuário de Deus. Imagina Isaías contando para os filhos dele como ele viu a Deus no capítulo 6. Imagina, filho, olha, eu estava lá no mesmo lugar, estava cantando a mesma música, estava lá do mesmo jeito, mas de repente abriu tudo e eu vi o Senhor, assentado no alto sublime trono. As vestes do Senhor enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele e tinham 6 asas e voavam e adoravam o Senhor e cobriam os olhos por humildade, os pés por santidade. E é um negócio. Aí quando eu olho para Jeremias não teve filho. Você se lembra?
o Senhor falar para ele, você não vai se casar, esse negócio é meio complicado para você, não vai enfiar uma mulher no que você vai fazer não, que você vai ficar na cisterna, você vai ser, não convém, e Jeremias não se casou. Mas o texto fala da relação dele com o pai dele. O texto fala da relação dele com o pai dele. Daniel possivelmente foi eunuco e não teve filhos. Ezequiel talvez sim, talvez não, mas não temos vestígios de sua família. Oséias, aquele pai que teve que fazer dobrado porque a mãe era irresponsável até na ponta do cabelo. Era irresponsável e Oséias teve que fazer o papel de pai e de mãe. Amós o boiadeiro, possivelmente tinha filhos lá na fazenda. Mas o texto não faz alusão, mas eu fiquei pensando nos filhos de Jonas. Filho de Jonas. Possivelmente tinha filhos, mas quando fugiu de Deus, fugiu do seu chamado, teve que fugir também da família e dos filhos. Porque ele fala, Deus me achou aqui e eu vou para lá. Ele foi sozinho, comprou uma passagem para Tarsis e fugiu de Deus. Sabemos a história. Eu fiquei imaginando ele voltar. Não sei quanto tempo depois, 6 meses depois, para dizer para os filhos dele que foi desobediente a Deus. O que aconteceu no período da desobediência? A maldição o acompanhou e quem estava perto sofreu junto com ele. Deus, que é Pai misericordioso, o trouxe de volta e ele então volta para o caminho da obediência e a bênção volta a se espalhar onde ele passou. Imagine Jonas contando aos filhos que teve vontade de morrer. Eu quis morrer, filho. Por que, pai? Lembrou de mim? Não. Porque a boboreira morreu. Imagina, o pai tem que falar, filho, olha, eu tenho que te contar. Porque eu quero que você conheça toda a extensão desse negócio de praticar justiça, de amar a obediência, de andar humildemente com o Senhor. Eu já estava com Deus, eu estava ali andando em obediência, eu já estava ali amando a fidelidade, mas filho, eu ainda estava com o coração amarrado numa boboreira. Nem me lembrei de você e eu quis morrer. Quase que você fica órfão porque eu estava apaixonado por uma boboreira que tampava a minha cabeça com a sua folha grande. E aí, querido, eu quero dizer que ninguém foge de Deus sem deixar marcas, sem deixar prejuízo atrás de si. Toda essa volta que eu dei aqui na história para homenagear os pais e também para dizer, não vos conformeis com esse século. Transformai a sua mente. Nossa sociedade está fugindo de Deus com medo do patriarcalismo. E a gente está se afrouxando. É isso mesmo. E não pode ser isso mesmo. Com medo do patriarcalismo, deixando uma nova geração sem referência, sem respeito pela autoridade, sem senso de direção, sem o privilégio da paternidade, queridos. Como pais cristãos, temos o desafio de lembrar e pregar com a nossa vida que a paternidade sempre deixa marcas, positivas ou negativas. Que é simples, bem mais simples do que o mundo propõe, do que a filosofia da nossa época propõe. Nós somos recomendados, homens e mulheres, pais, filhos, mães, a buscar o Senhor com ardor e constância, com fervor, com profundidade, por meio da palavra, da oração, deixando o Espírito mudar, moldar, guiar as nossas vidas. E precisamos deixar de ser meninos carnais lá da porta do tabernáculo e continuar caminhando pelo Santo dos Santos, pelo lugar santo, até o Santo dos Santos, crescendo, amando a fidelidade e andando humildemente com o Senhor. Nosso relacionamento com o Pai Celestial passa por dilemas, sempre passa por dilemas, porque somos filhos e a gente está sempre em crise com o Pai. Achamos que por Deus ser tão magnífico e perfeito, é complexo e o texto fala que ele é simples. Lembrando os verbos, praticar, amar e andar. Praticar justiça é viver pela fé. Amar a fidelidade é ser transformado por Ele, é deixar-se ser transformado por Ele. Andar humildemente lembra a adoração, a presença constante do Senhor em nós. Uma vida de adoração. E ele disse para a mulher samaritana, não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade, é dentro de cada um de vocês. A coisa não acontece num lugar específico. Você agora, é em você que está a presença de Deus. A parte simples é possível.
E é isso que Deus determinou a nós. O que eu peço de vocês? Será que eu pedi muito? Eu estou pedindo a vocês que pratiquem a justiça e que amem a fidelidade e que andem humildemente com o seu Deus. O impossível, o difícil é sempre caber a Ele. Moisés diante do mar, e aí ele fala, Moisés, é simples, diga ao povo que marche. É simples, creia. E aí o difícil Deus fez, as águas se abriram e o povo atravessou, senão teriam morrido ou voltado cativo para o Egito. Precisamos desenvolver a nossa fé, então, mediante a leitura da palavra, meditação na Bíblia Sagrada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem outra fórmula para a gente crescer em Deus. Como podemos crer no agir de Deus em nossas vidas, se não conhecemos suas promessas, a sua vontade, a nosso respeito, como pais, como filhos, como homens de Deus? O Senhor, diz o texto, nos declarou o que é bom. O que o Senhor pede de nós não é complicado. Que praticamos a justiça, ou seja, creiamos na sua palavra, que amemos a fidelidade, que seja crescendo com Ele no lugar santo e andemos humildemente com o Senhor, que é o Santo dos Santos. Isso nos lembra uma coisa especial, querido. Amar ao Senhor, estar no Santo dos Santos, vai fazer com que nós nos voltemos ao nosso próximo. Nós vamos sair depois do lugar santo, carregando dentro de nós a presença do Senhor e vamos de novo lá para fora, lá para o pátio, conduzir alguém de novo agora para o lugar santo e para o Santo dos Santos, porque nós amamos o Senhor. Não amamos a Deus se não amamos o próximo. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não são dois mandamentos. É o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Hebreus nos convida a entrar com confiança, com ousadia. E lembra a mesma expressão de Miqueias, que é andar humildemente, convicto de que não é por causa da minha justiça própria, na minha barba feita, não é por causa de nada que eu tenha, por algum motivo, construído, adquirido, merecido, nada disso. Mas por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Por causa de que a cortina foi rasgada e a cortina simbolizava o corpo dele. Foi moído por você e por mim. Entremos ousadamente, sabendo que nunca seríamos dignos, humildemente, nesse lugar descortinado pelo sacrifício de Jesus, pelo corpo moído na cruz por nós. Que Ele nos abençoe nessa caminhada. Diga amém. Vamos orar. Feche seus olhos.